Hoje nós vamos falar sobre pecados de estimação. Eu falei do cachorrinho, falei do gatinho, porque é tão bonitinho. Quando a gente tem um bichinho de estimação, é muito bonitinho. Mas você percebe que conforme o bichinho vai crescendo, você acaba sendo prisioneiro daquele bichinho? Você tem que gostar muito de um cachorrinho para você sair 3, 5 vezes da noite para levá-lo lá para fora. Você tem que gostar muito de cachorro. E glória a Deus por isso que você gosta. Ame os animais. Mas é bom um bichinho de estimação, gatinho. Uma vez, não agora, uma vez eu vim para cá pregar uns anos atrás. E eu fui pregar numa igreja, depois os irmãos me levaram numa casa para eu jantar. Aí assim que eu entrei, eu vi um negócio na minha perna assim, passando. Aí eu falei, meu Deus, passou um negócio aqui. Daí a mãe gritou para a menina, você tirou, falou o nome lá do negócio? Eu falei, tirei, é uma cobra, irmão, desse tamanho assim. De estimação, andando, que bonitinho. Pois bem, a estimação você escolhe porque quer, você cria do teu jeito, você dá carinho para ele. Mas se você parar e pensar um pouco, todo bichinho de estimação, você tem uma certa escravidão, entre aspas, ou emocional ou de tempo mesmo. Tem gente que não viaja porque não tem com quem deixar os cachorros. Tem gente que, se você chegar na casa dele e chamar o cachorro de qualquer coisa, ele vai brigar com você, que para ele é gente. Então, querendo ou não, a estimação você acaba criando aquele bichinho. Hebreus, está com a sua Bíblia aí? Nós vamos ler Bíblia hoje. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, abre aí. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos é proposta. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Fica com a Bíblia aí, que eu quero que hoje você vai abrir muito ela aí. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. Pecados de estimação, para nós entendermos, pecado é tudo aquilo que separa o homem de Deus. Todo tipo de pecado que separa o homem de Deus. E na nossa mente a gente qualifica alguns pecados. Então, aqueles pecados que têm mais evidência. Então, o adultério. Meu Deus, todo mundo sabe. É o pecado de adultério. O roubo. Uma situação pública. Então, aquele pecado que todo mundo viu, todo mundo descobriu. E aí a gente qualifica do maior para o menor. Do mais pesado para o mais leve. E esses pecados domésticos que talvez o ser humano a gente vai tratando, tá com você está separado de Deus e você nem percebe. Pecados de estimação são pecados que não confrontamos, mas adotamos. Então começa por aqui. O pecado de estimação, eu não confronto, mas eu adoto ele. Não confesso, mas protegemos ele. Nós não matamos, mas criamos. Não expulsamos, mas acariciamos. Se você não crucificar o pecado, ele acabará morando na sua sala. Então, o tipo de pecado domesticável é aquele tipo de pecado que você sabe que é errado, você sabe que você tem, mas você justifica. Nós vamos estar falando de alguns aqui. Como é um pecado que ele não é de vergonha social, a gente tende a minimizá-lo. Ele está ali, mas ele nos separa de Deus. Primeiro, Tiago capítulo 4, versículo 6. Tiago capítulo 4, primeiro pecado de estimação, soberba. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A soberba, Provérbios capítulo 16 e 18.
Lemos Tiago 4 e 6, agora Provérbios capítulo 16, versículo 18. Diz assim: a soberba, que é o orgulho, vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. A minha versão: a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito procede a queda. Aqui está um pecado que separa o homem de Deus, que às vezes as pessoas não ligam para ela, mas é a pessoa soberba, aquela pessoa altiva, aquela pessoa que no fritar dos ovos ela acaba se achando melhor do que as outras pessoas. Quem tem essa prática, ela tem dificuldade de pedir perdão. Quem vive essa prática tem dificuldade de ser corrigida. O soberbo sempre acha que ele sabe mais e que não tem ninguém que possa corrigi-lo. E aí a gente pensa, a pessoa vive com isso sem saber que essa situação de soberba, ela gera uma situação que afasta ela de Deus. Que diante de algum grupo, a pessoa ser soberba é uma pessoa que é mais valorizada. Uma pessoa muito boa, o jeito dela, ela é meio soberba, mas isso é bom para ela mesmo, que afasta um pouco as pessoas dão mais valor para ela. Porém, é um pecado que a pessoa fica domesticando e é que afasta ela de Deus. A dificuldade de pedir perdão, na prática, a gente vai encontrar em Efésios capítulo 4, versículo 25. Pelo que deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Então, o orgulhoso, o soberbo, tem dificuldade de pedir perdão. Então, você conhece o teu nível, eu vou falando, você vai analisando aí o teu nível diante de Deus. E eu já peço, assim como Paulo orou aqui, que o Espírito Santo de Deus, ele mova o seu coração diante daquilo que nós precisamos melhorar. Diante daquilo que nós precisamos mudar diante de Deus. Que uma coisa é certa, são pecados que nos afastam de Deus. Então você está na igreja, você vive na igreja, você tem cargo na igreja, você trabalha na igreja, mas são pecados que estão sendo domesticados. Ele não aceita correção. Provérbios capítulo 15, versículo 32. Provérbios 15 e 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. Então olha só aqui. Se você tem dificuldade de você ser repreendido, logo você precisa se entender que você é orgulhosa, é orgulhoso. Tem pessoas que têm dificuldade de ser repreendido. Você tem que ter, e aí tem aquelas pessoas que têm dificuldade. Uma das coisas, irmão, de ser líder, e aí eu já vou falar para você. Se você quer ser líder e tem dificuldade de corrigir as pessoas, logo você não é líder. Que primeiro, para você ser líder, é impossível você agradar todo mundo. É impossível. Então, para você liderar um grupo, liderar pessoas, você vai ter que se indispor de alguma maneira. Aí tem alguém que ele não gosta de ser repreendido. Logo, essa pessoa tem o pecado da soberba. É orgulhosa, é orgulhoso. E aí, as pessoas têm dedos para falar, não vou falar aqui, não vou falar ali por causa da pessoa. Não, a pessoa precisa se converter. Então, se você tem dificuldade no teu serviço, na tua casa, com os teus pais, dentro da igreja, com as tuas lideranças, onde você passar, tem dificuldade de escutar, não gosta de ser repreendida, não gosta de ser repreendido, logo eu estou sobre o pecado de soberba, orgulho. E olha só o que está escrito ali: o que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O que rejeita a correção menospreza a sua alma. Por que a soberba afeta você e Deus? Provérbios 16 e 5. Por que a soberba te afeta e te distancia de Deus? Olha lá, por quê? Abominação é para o Senhor todo altivo de coração. Ainda que ele junte a mão não ficará impune. Então preste atenção. Por que a soberba afasta você de Deus? Está ali a resposta. Porque o Senhor abomina o altivo, o orgulhoso, o soberbo. O Senhor abomina.
Então é um tipo de pecado domesticável que convive conosco, convive com você é desse jeito e se justifica, não, eu sou assim, eu nasci assim. Não, você é orgulhosa, você é orgulhoso, você é soberbo e você é soberba. Se não se converter, você corre riscos. Porque não é só uma palavra motivacional para você não seja soberbo. Eu estou dando para você aquilo que é um pecado domesticável, que isso aqui não é uma vergonha social. O fulano é soberbo. Não é uma vergonha social. É um tipo de pecado que você vai fazendo crescer do teu lado. Segundo, não aceita correção. Provérbios capítulo 15 e 32. Por que esse pecado te afasta de Deus? Provérbios 15 e 32. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, que foi aonde a gente leu ali. Lucas capítulo 14, versículo 11. Por que te afasta de Deus? Porquanto qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então todo o orgulhoso, todo o soberbo vai ser humilhado. Então, se na sua reflexão de alma você passar e você, eu quero que o Espírito Santo de Deus seja aquele, sabe quando você encontra aquela pessoa que está na praia achando metal, sabe aquele aparelho de metal? Ele está passando assim, eu quero que o Espírito Santo seja isso. Aquilo que tiver em você, que você sentir que é mais em você isso, que seja forte sobre você. Segundo, pecado domesticável aqui, que a gente encontra, avareza. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Avareza. O amor, porque o amor ao dinheiro é raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Então, segundo pecado que você tem, que é o pecado que você vai domesticando ele, avareza. E as pessoas que estão do teu lado não é uma vergonha, não chega a ser uma vergonha, mas o que é na prática? O que Deus vai ensinando para a gente? Salmo capítulo 20, versículo 7. Salmo 27, diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção no nome do Senhor. A confiança exagerada nos teus bens te afasta de Deus. É pecado ser rico? Não é pecado, seja rico em nome de Jesus. Agora, a confiança toda da tua vida nos teus bens, isso te afasta de Deus. Por quê? Porque você confia nisso. Você confia naquilo, você deixa de confiar no Deus que proveu isso para você. E por que isso te afeta diante de Deus? Mateus capítulo 6, versículo 24. Por que esse pecado te afeta? Ninguém pode servir a dois senhores. Ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um ou desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a mamão. Aqui está falando exclusivamente do dinheiro. Você não pode servir a Deus e o dinheiro. Você não pode. E aqui eu quero deixar bem claro que não é o fato de você não vir para a igreja e trabalhar que você está servindo o mamão. Tá? Então tem muitos que usam esse texto aqui para falar, você não veio da igreja, você está trabalhando, então você está servindo. Não, não é disso. O que a palavra de Deus diz? Aonde está o teu coração, aí está o teu tesouro. Então, se você ama por demais o dinheiro, se você abre mão de tudo e já tem muito, e você não para nunca, logo você está com o pecado de avareza. E isso te afasta de Deus. Por que mais que ele te afasta? Lucas capítulo 12, versículo 21. Por que ele te afasta? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então olha só, se você só ajunta tesouro aqui na terra, o teu coração está aqui, e você não tem prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite, assim é aquele para que se ajunta, e não é rico para Deus. Então quer dizer, você é rico na terra, mas para Deus você não é rico. Terceiro, Lucas capítulo 6, versículo 38. Como que eu posso vencer isso? Olha ali. Dá e vos será dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos darão. Porque com a mesma medida em que você medir, você também será medido. Então como é que eu venço a avareza? Você tendo um coração generoso.
Você tendo um coração aberto para ajudar pessoas, o seu dízimo, sua oferta, você tem um coração generoso. Terceiro, luxúria. Terceiro tipo de pecado domesticável. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 18. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Então aqui é um outro tipo de pecado que vai se tendo, a pessoa alimentando apenas a carne dela. E a luxúria, ela está embutido nela impureza sexual e desejos desordenados. A impureza sexual, ela abrange também quase que a lascívia, essa pessoa que se esbanja a sensualidade, que faz questão que os outros percebam ela onde ela está, e ela não percebe, não, eu sou assim mesmo. É aquela pessoa que tipo faz as cirurgias e quer que mostrar as cirurgias que você fez, né? E aí se fez a cirurgia em lugares impróprios que não é para se mostrar, faz questão de deixar uns 3 botões abertos. Engraçado, se faz cirurgia no joelho, ninguém anda assim para mostrar o joelho. Agora, se fez a cirurgia, sempre tem que deixar uns 3 aqui e tem que sempre fazer assim. E as fotos começam a mudar. Assim. Bom, por que você faz isso? Se o teu marido pagou para você fazer isso, ó, parabéns para o marido, para o teu marido, glória a Deus, é isso aí, bênção. E o maridão, sexta-feira, já falou um pouco disso aí, tem dinheiro, investe nisso mesmo. Agora, é para o teu marido, não é para os outros, não. Né? Fez uma cirurgia aqui para ajeitar as coisas e vem com a calça que é colocada a vaca, vem com calça de academia na igreja. E entra, e aí se sente, o povo fica me olhando, mas também uma Jezebel entrando dentro da igreja. Tem roupa certa para tudo que é lugar, irmão. Na academia, roupa de academia, você vem para a igreja, então é espírito de sensualidade, luxúria, pecado. Além de você estar pecando, você está fazendo os outros pecarem. Então tenha cuidado com isso. Por que afeta Deus? 1 Coríntios 6 e 19. E não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? Olha ali, 6 e 18. 6 e 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Eu tenho dificuldade de entender esse texto, irmão, com pessoas que vêm para a igreja, ou são cristãos e usam o seu corpo para serem desejados lá fora ou em qualquer lugar. Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você não tem esse tipo de desejo. Se você tem o Espírito Santo de Deus, isso serve para mulher, isso serve para homem. Se o Espírito Santo de Deus habita em você, logo o que você veste transparece a santidade de Deus na tua vida. Então você não se torna desejável aos outros. Você não quer se mostrar o teu corpo aos outros, porque o teu corpo é o templo do Espírito. Então tenha cuidado com isso. E hoje em dia é tão difícil falar isso que parece que a gente é um pouco careta com isso. E aí a gente vai deixando as coisas. É o pecado domesticável, não tem nada não. Vai sendo assim, e a gente vai sendo complacente, vai deixando. Então você pai, você mãe, tenha cuidado. Você mulher, e aí eu estou falando com mulher já adulta e até mulher casada. E aí é culpa do marido, tem que levar uma surra de gato morto. Como você deixa a tua esposa andar assim? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Por que isso te afasta de Deus? Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Então, prostituição a gente entende que é o ato, né? O ato daquelas pessoas degeneradas que a gente conhece. Porém, a luxúria faz a prostituição, a impureza sexual e desejos desordenados. Então cuidado com a tua cabecinha, onde ela navega, onde ela vai. Então são pecados que ninguém está vendo, que ninguém sabe, mas você está criando ele, está domesticando esse pecado. É o pecado que te afasta de Deus. Como que eu venço esse tipo de pecado? Salmo 119 e 11.
Só tem uma forma de você vencer. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Só tem uma palavra, se encher da palavra de Deus. E não basta só você ler, você precisa praticar. Você precisa praticar. Tem pessoas, de novo, que falam, né? Você prega, e aqui eu estou falando, quem já me ouve aqui há mais de 2 anos, quase 3 anos, a mensagem, desde quando eu cheguei aqui na América, aqui na Igreja Batista, até agora, a mensagem, ela nunca saiu, sempre foi uma linha. Dentro dessa linha, muitas pessoas eu encontro e vejo e falam comigo, pastor, eu mudei, olha, eu estou entendendo a vida agora diferente. Enfim, outras pessoas que eu venho acompanhar, não mudou nada, elas só piorando. Eu falo, meu Deus do céu. O senhor fica triste, pastor? Com certeza, porque eu queria que todo mundo entendesse. Mas eu entendo o quê? Que cada um é responsável pelas suas escolhas. Cada um é responsável pela tua escolha. O meu papel eu estou fazendo aqui. Hoje, durante a semana toda, eu vim orando a Deus pela mensagem. Hoje eu acordei, está falando para ela. Eu acordei cedo, mas 9 horas eu comecei novamente a repassar tudo que eu tinha que falar com vocês aqui. Fui terminar às 4 horas da tarde. E eu falei, não, essa palavra, eu preciso que as pessoas escutem isso. Então a minha intenção é que o Espírito Santo, eu não tenho intenção aqui de mudar você no que eu falo. Não, porque eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem esse poder. Então por isso que eu disse assim, abre o teu coração, irmão, vem para a igreja desarmado, abre o teu coração, esteja disposto a mudar, sabe, deixa de ser soberbo, deixa de ser arrogante, abre o teu coração, preciso mudar nisso, preciso mudar naquilo, você precisa mudar. E toda a correção dada aqui de novo, é a correção porque Jesus te ama, Ele nos ama, amém? Quarto, já perdi a conta, próximo, pecado domesticável, inveja, Provérbios 14, 30. Abre aí, Provérbios 14. O coração com saúde é a vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. Está aí uma coisa de inveja que é um tipo de pecado que muitas pessoas têm, não confessa, não fala e não reconhece, mas tem. E isso é um pecado que te separa de Deus. É um pecado que te separa de Deus. Essa semana eu estava vendo um especialista, um neurocientista falando, eu achei muito interessante. Ele falou que todo invejoso nunca vai ter nada na vida. Aí eu achei interessante aquilo. Ele não estava falando no âmbito cristão, ele estava falando no âmbito da neurociência. E ele dizia assim que todo invejoso nunca vai ter nada na vida, e eu parei para ouvi-lo. Por que todo invejoso não vai ter nada na vida? Ele foi dando uma coisa muito simples. O nosso cérebro, ele sabe quando a gente reage a alguma coisa boa e uma coisa ruim. Ele sabe. Então aquilo que você, por isso que vem uns vícios, né? Vício em qualquer coisa. Porque quando você toma aquilo te dá um prazer, o seu cérebro entende que aquilo foi bom para você e o cérebro vai trazendo informação que ele quer mais. Aquilo que você faz alguma coisa que você não gostou, logo a informação vai para o teu cérebro que aquilo não gostou e costuma não repetir aquilo. Então, por que ele diz que todo invejoso nunca vai ter nada? Então, vamos supor, quando alguém compra um carro novo, por exemplo, ele estava explicando assim, aí você fala assim, caramba, esse carro novo, para que isso? Para que gastar dinheiro com isso? Para que fazer isso? Para que fazer isso? Porque você está com inveja. Aí o teu cérebro entende que aquele carro novo está fazendo mal para você. Logo, segundo ele, você não vai ter carro novo. Olha que interessante a neurociência, como ela pensa. Aí ele disse o contrário. Vamos supor, se você celebra, o fulano comprou um carro novo, o fulano comprou uma nova casa, enfim, aconteceu alguma coisa, você fala, puxa vida, parabéns. Logo o teu cérebro entende que você está feliz com aquilo e ele vai te proporcionar que você também vai ter aquilo. Então lógico que eu estou falando isso diante da neurociência. Agora, o que a Bíblia nos tem para dizer sobre a inveja? E a Bíblia, abre lá para mim, 1 Coríntios 13 e 4, por favor. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 4. O amor é sofredor e benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Então olha aqui, o amor não é invejoso. Então você precisa avaliar dentro de você. Sabe como que você conhece se você sabe se é invejoso ou não?
Uma dica aqui para você ir somando na tua vida. Normalmente a gente tem essa impressão assim, a pessoa ela é mais... você conhece as pessoas quando você está mal. Não, você conhece as pessoas quando você está bem. Por quê? Quando você está mal, é do ser humano ter pessoas que ajudem você. Então, um exemplo assim, você não está bem hoje e vai alguém lá e te ajuda. Esse sentimento de ajudar, a pessoa está ajudando alguém que precisa, há vários tipos de sentimento. Umas porque ela se sente melhor do que você e aquilo faz bem para ela. Agora, se alguém está conquistando mais do que você, como é que você reage? Um exemplo prático aqui da América. Você já está aqui há 30 anos, ainda não conseguiu quase nada. Aí chega alguém aqui mais novo do que você, está aqui com 1 ano, 2 anos, já tem a casa própria dele. Já tem um carro novo dele. Como é que você reage a isso? Senão, tem pessoas que falam assim, para que isso? Chegou ontem, todo tipo, presta atenção agora que eu vou falar para você aqui, tome cuidado, que todo tipo, às vezes você fala assim, chegou ontem, para que isso? Cuidado, porque ou de fato pode ser você aprendeu com a vida, que de fato é assim mesmo, ou será que não são resquícios de inveja? Então tenha cuidado às vezes quando você vai falar de alguém, que eu já falei isso aqui várias vezes. Cada um que está aqui tem uma história, irmão. Você pode não ter comprado a tua casa ainda morando há 40 anos aqui, mas pode chegar alguém aqui com 2 meses, 3 meses aqui, já tem a casa dele. E aí você vai falar o quê? Não é desse, vai comprar um carro novo, para quê? Para que tudo isso? Será que eu estou falando realmente por um cuidado, ou eu estou falando porque tem um resquício de inveja? Como eu sei que é um cuidado? Se a pessoa é tua amiga, se a menina, a família é tua amiga, e você tem essa liberdade, vai lá e fala. Muito bom. Agora, você não conhece a pessoa e está comentando a vida dela para outra pessoa. Chegou ontem, chegou. Logo, isso demonstra inveja. Aí você vai falar, não, isso não é inveja. É claro. Você fica falando que o teu cachorrinho está fedendo? Não fala. Só quem vai na tua casa sente o cheiro do animal lá. Só que como você convive com o cachorro, já está tudo igual. Entendeu? Então, não, eu não sou invejoso, não, eu só estou falando que eu quero o bem dele. Quem pediu tua opinião? Alguém pediu tua opinião? Então, se você não conseguiu as coisas, se chegou alguém, então é uma boa parte para a gente avaliar. Então, você conhece a pessoa, não quando ela está ruim, porque tem muita pessoa que ajuda quem está menos do que ela, mas é péssimo para celebrar a vitória dos outros. Aliás, tem gente que é tão invejoso que não gosta nem de estar perto de quem já conquistou alguma coisa. Então aqui você tem vários tipos de histórias, irmão, vários tipos de história. E aí a gente vai se comparando, está tantos anos, aí chega alguém que está na situação indocumentado, mas está trabalhando e já conseguiu um negócio, aí como é que você vai reagir a isso? Como é que você vai olhar isso? Então tenha cuidado a partir de hoje, que se o comentário que você está fazendo é inveja ou não. Não é inveja. Pois bem, lembra do cachorro que ninguém sente o cheiro. Por que a inveja afeta Deus? Romanos capítulo 12, versículo 15. Romanos capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com que se alegram e chorai com os que choram. Chorar com quem chora, irmão, até é fácil. Agora, se alegrar com quem se alegra, como é que eu vou afastando a inveja? Irmão, se alegra, irmão. Celebra a vitória dele. Eu sempre falo assim, eu sempre dou esse exemplo, assim, o irmão chega para você, com um exemplo de carro, né? Comprou um carro, aí ele vai mostrar para você todo alegre, vai mostrar o carro para você, aí você chega lá, fala, ele chamou você para mostrar o carro. Aí você chega lá e fala, rapaz, já tive um desse, isso quebra demais. Rapaz, olha isso aí, ó. Irmão, para que falar isso? Você é um ladrão de alegria. O irmão todo feliz, comemorando, olha aí o carro novo. Se não deu certo para você, vai dar certo para ele, rapaz. Sabe, toda vez, eu sempre lembro assim, um dia eu quero vencer isso aqui. Você chega nesse país, você quer sempre comprar primeiro os melhores carros. Quais são? BMW, Audi, Mercedes. Por quê? São carros surreais no Brasil, não é? Aí você chega aqui, quero andar um dia. Pergunta, de 10, 8 vai jogar você lá para baixo. Isso é caro. Irmão, pelo amor de Deus, irmão. Fala, não, compra, irmão. Compra. Mas não é caro. Rapaz, é caro, mas Deus vai te dar condições. Você está com vontade e anda num carro desse. Por que você tem que sempre jogar os outros para trás? Porque você não tem?
E outra coisa, se você tem uma vida miserável, não obriga os outros a viver a vida miserável que você tem. Mas você vive do jeito que você quiser, e cada um vive do jeito que você quer. E o que você tem a ver com a vida dos outros? Logo, o teu comentário pode ser inveja. Eu não sou invejoso. Lembra do cachorro, que o único que sente o cheiro é quem entra. Por que afeta Deus? Romanos capítulo 12, 15, já li? Já. E como vencer isso? Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas capítulo 6, versículo 4. Gálatas 6, versículo 4. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória em si mesmo e não no outro. Cada um examine, pois, a sua obra. Como que eu vou vencer isso? Avalie você mesmo, irmão. Avalie você. Lembra de Paulo falar da ceia? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, o que eu estou falando, comece a avaliar você. É o tipo de pecado que você pode congregar, que eu posso pregar, que eu posso estar na igreja. Ninguém vai perceber. Domesticável. Amém até aqui? Irmão, é 20 para as 9 agora. Eu posso pedir 10 minutos a mais para vocês? Fala amém. Eu preciso terminar essa mensagem aqui, tá? Aguenta aí. Pastor, 9 horas preciso ir embora. Então, vá. Agora, esse pecado aqui, esse aqui, irmão do céu. Esse aqui eu olhei, refleti, que tem gente que pecou hoje. Fala, Deus o livre. Tem gente que pecou hoje. Fala, eu não. Pois bem, vamos lá. Gula. Provérbios capítulo 23 e 20. Não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne. Os gaúchos. Brincadeira. Não estejais entre os beberrões de vinho. Como eu já falei muito sobre os beberrões, hoje eu quero falar dos comilões. E você percebe que na igreja a gente fala de todo tipo de pecado. E raras vezes a gente fala da gula. Porque nós já temos esse pecado, eu vou falar que é um dos pecados domesticados dos crentes. Por quê? Porque a gente já tem uma forma de amansar ele. Como é que é? O que crente não bebe, come. No Brasil, não vou falar aqui, tinha churrascaria lá que pararam de atender os crentes. Não, chegava para arrebentar tudo. Aos crentes que estão chegando aí, baixa as portas. Porque o que não bebe, come. E a gente acha bonito. Está comendo. Agora, que pecado é esse, irmão? Por que a gente precisa ter cuidado com isso? Gula são compulsões, excessos e um apetite desgovernado. São excessos, são compulsões por comida e um apetite desgovernado. Filipenses capítulo 3 e 19. Filipenses capítulo 3 e 19. Que diz ali: o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre. Olha. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam em coisas terrenas. O Deus dele é o quê? É o ventre. Provérbios 13, 25. Provérbios 13, 25. O justo come até que a sua alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade de comer mais. Então você percebe que poucas vezes a gente fala sobre o pecado da gula. E é um tipo de pecado que muitas pessoas cometem. Pastor, então quer dizer que a gente não pode comer coisa boa? Irmão, coma tudo de bom que tiver. Mas agora, seja controlado. Você controle o que você come, não a comida te controla. Tem gente que enquanto não vê a panela vazia, ele não para. É uma luta. E quando eu era criança, eu gostava muito de comer rapa de arroz. Quem já comeu isso aqui?
Olha, irmão, que delícia. Eu gostava de ser o último, se vir raspando assim. Ela fala que é arroz queimado, mas é uma delícia. Você joga um ovo frito ali, irmão, com um pé de frango. Não gosto de pé de frango, não. Não é de Deus pé de frango, não. A gula, às vezes as pessoas cometem num ambiente de alegria. Está tudo bem, mas ela comete esse pecado. Provérbios 25 e 28. Provérbios 25 e 28. Como a cidade derribada, que não tem muros, assim é um homem que não pode conter o seu espírito. Em outras palavras, o homem que não tem domínio próprio. Você precisa ter domínio próprio. Uma vez eu vi uma cantora famosa que deu um burburinho nas redes sociais, né? E ela disse que todo pastor barrigudo não ia para o céu. Corremos para ir atrás disso aí, desse prejuízo. E ela foi forte nisso, né? Enfim, deixando ela para lá. O que controla você? Como é que está? Você come para satisfazer ou você se satisfaz? Muitas coisas em você no comer. E tem gente que tem realmente um espírito da Magali. Estou com fome, estou com fome, estou com fome, estou com fome. Tá certo, irmão, que existe uma idade para isso, né? Os jovenzinhos comem bastante, dependendo, tem uma idade para isso. Agora, cuidado, porque eu posso ter do meu lado, cometendo um ato de pecado diante de Deus. Por que que isso afeta Deus? Por que que o pecado da gula afeta Deus? E tem uma coisa interessante que eu queria falar com vocês, que eu achei muito interessante, que na Bíblia a gente vê diversas situações aonde a comida teve divisões espirituais. O diabo tentou Eva para ela fazer o quê? Comer. Jesus foi tentado no deserto por quê? Comer. Esaú perdeu a sua primogenitura, ele perdeu a eternidade de uma promessa de Deus por causa de quê? Comida. O povo de Israel, um dos motivos que eles não chegaram na terra prometida foi porque eles reclamaram por causa de comida. Então você entende que a comida não é simplesmente o que está no prato eu vou comendo? Ele pode se tornar um pecado para mim? Por isso que no livro de, não vai ter tempo de a gente falar muito sobre isso, no livro de Levíticos, Deus ele dá uma sequência de o que podia e o que não podia comer. E dependendo do que podia e não pode comer, ele afeta até o teu lado espiritual, porque dependendo do que eu como, ele vai acionar uma canseira. Vamos supor, você vai orar, você vai fazer alguma coisa, dependendo do que você vai comer, ele vai atrasar você em alguma coisa. Então a comida não é só um ato que eu alimento ali, se a gente for profundamente nisso, a comida, ela sempre, os deuses quando recebiam, normalmente você vai fazer algum tipo de trabalho, para alguns deuses, muitos estão relacionados à comida. Então você percebe que a comida não é algo simplesmente, que bom, vamos comer. Não, se você não tiver um controle sobre isso, você pode estar pecando, isso está se afastando de Deus. E por que afeta Deus? Filipenses capítulo 3 e 19. Nós já lemos, o Deus dele é o seu ventre. E Jó capítulo 20, versículo 22. Jó capítulo 20, versículo 22. Cadê Jó? Na plenitude da sua fartura padecerá apertos. Jó, capítulo 20, versículo 22. Sendo plena a sua abastança, estará angustiado. Toda a mão dos miseráveis virá sobre ele. Então aqui a minha versão diz assim, na plenitude da sua fartura padecerá apertos. Então, o que isso quer dizer? Se você coloca as suas necessidades, você já está satisfeito e continua, você pode estar pecando. Então, o diabo usou a comida para derrubar o homem. Gênesis capítulo 3 e 6. O diabo tentou Jesus pela comida. Mateus 4, 2 e 3.
Sempre que o espírito está fraco, o diabo tenta pelo apetite. Olha que interessante. Sempre que o espírito está fraco, o diabo, ele tenta pelo apetite. O que aconteceu com Jesus. Esaú vendeu o seu destino por comida. Gênesis 25 e 29. O apetite momentâneo o faz perder algo eterno. O povo de Israel desejou comida e perdeu o temor. Números capítulo 11, versículo 10. O choro não era por Deus, era por comida. Ali o povo estava chorando, que não era por Deus, não era fome de Deus, era querer mais comida, carne, quero carne. E tem, quando você lê todo esse texto, que Deus mandou comida, mandou carne para eles, que eles comiam, que saía pelo nariz. Então olha só como que a comida não é um ato simples como a gente vem acompanhando, a gente vê. Não, ela pode trazer consequências espirituais. O alerta claro contra a gula na Bíblia, Provérbios capítulo 23, versículo 20 ao 21. Provérbios 23, 20 e 21. Nós lemos lá: não estejais entre os beberrões de vinho, nem entre os comilões de carne, porque o beberrão e o comilão cairão em pobreza, e a sonolência vestirá o homem de trapo. Então olha só, beberrão, comilão, viverá na pobreza. A gula não está só ligada ao peso, mas à pobreza espiritual e emocional. Então aqui eu não quero entrar aqui no âmbito simplesmente da saúde. Estou falando aqui no âmbito que pode me separar de Deus, o pecado da gula. Então quando eu for comer, e você percebe que tudo, irmão, na indústria alimentícia, ela é, eu estava vendo uma entrevista de um CEO de uma empresa que faz salgadinho, e eles estavam falando que o salgadinho de chips, mais ou menos igual aquele, tudo é cronometrado, quanto que a pessoa come, a distância que ela come e o tempo que ela leva para levar na boca e quanto elas vão comer ali. Então é impressionante aquilo como que a gente você come alguma coisa e de repente dá vontade de comer mais. E aí vem aquela... sabe, você já foi no mercado e os doces estão tudo ali perto do caixa? Já viu isso? Está tudo aqui, aquelas coisinhas gostosas, está tudo aqui. Aí você já andou no mercado e você já percebeu que os doces, algumas coisas nunca estão em cima, eles sempre estão embaixo. Sempre na altura do olho das crianças. Aí quando você vai e anda todo o mercado, aí quando você chega no caixa, você vê aquele doce gostoso ali. Aí tua mente fala assim: por que não comer um assim? Não dá nada não, vou comer um, vou pegar esse. É como se o diabo falava: ei, consegui. A gente precisa de uma força de vontade muito grande. Dieta, você já faz dieta? Já fez dieta? Engraçado que você vai na casa de alguém, a alegria de receber você é como? Comida. E se você não come, parece que é uma desfeita. Vamos comer? Vamos. E vamos comer. Aí você sai dessa casa, você vai para outra, tem o quê? Comida. Então você entende por que o pastor às vezes não pode fazer 3 visitas ao mesmo dia? Porque a alegria nossa é da comida. E come. Aí você pega um pecador desse, irmão, aí ele aproveita para pecar à vontade mesmo. Ele vai pegando só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Quando vê, já foi. Engraçado que quando você está de regime, você faz uma dieta, alguma coisa assim, você comeu hoje, você comeu alguma coisa que não era para comer. Imediatamente o teu cérebro fala assim: já que você comeu um, que custa? É só hoje, só. Parece que é a voz do inimigo mesmo, né? Para acabar com você. Aí você já vai pegando 2, 3. Aí está chorando de novo em cima da balança, não sai da balança. Então você percebe que a comida, ela tem algo que nós precisamos entender e ter domínio próprio. Há um alerta claro que a gente já leu. O apetite pode se tornar um Deus, Filipenses 3:19, que a gente já leu. O seu fim é a perdição e o seu Deus é o ventre. Então quer dizer que o alimento que é para saciar a tua fome pode se tornar um Deus para você. O seu Deus é o teu ventre. Você já viu aquela moça que vai casar? E aquela velha história que a gente via lá no interiorzinho, lá na minha Minas Gerais, que eu ouvia assim: vou pegar ele pelo estômago.
Você vê? A mocinha vai lá, faz aquele banquete, e o rapaz vai lá e olha assim, puxa vida. Você já percebeu que quando você casou, você era isso aqui? Você era fininho. O tempo passou, o irmão já está assim. Claro que não são todos. Aí tem aqueles que são magrinho mesmo, ele não engorda, mas quer sua barriguinha. Aí ele fica uma guinca barriguinha. Aí você casa, mas por que todo mundo que casa engorda, irmão? Já parou com isso? Já parou para pensar nisso? Depois a gente tem que lutar para perder tudo de novo. Mas casou, engordou. Mas não é o caso de todo mundo, né? Misael, eu sei disso, não mudou nada. Mas por quê? Você casa, a moça faz a comida, aí você não quer ser chato com ela, tome. E come. Ela faz um café, toma. Come. Fala, meu bem, é um bolinho que eu aprendi na Ana Maria Braga, come. Olha essa jantinha que eu fiz, eu vi uma receitinha bonita, toma e come. Quando o irmão olha no espelho, já nem se reconhece mais. Então ela começa nos pouquinhos, como come para suprimir. Por que eu como? Tem pessoas que comem para suprimir emoções. Mateus 6, 31 e 32, não andeis ansiosos. Tem pessoas que comem por ansiedade. Está ansioso e tenta de alguma maneira retribuir aquilo. Estou com fome e tenta comer. Então normalmente o ansioso, quem está no período de depressão, porque você se satisfaz comendo. Você já viu aquele programa Quilos Mortais? Quem já viu? É muito interessante ver aquele programa lá de pessoas que já têm problemas seríssimos de obesidade. E quando o programa vai falando sobre a vida delas, né, elas vão passando na casa e são pessoas que têm problemas de ansiedade e que elas se sentem felizes comendo. A pessoa é dominada por um impulso e não por um propósito. 1 Coríntios capítulo 6 e 12. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma. Pastor, posso comer tudo? Sim ou não? Sim ou não? Sim, todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por elas. Então, exemplo. Tem que ter cuidado, irmão. Usa a comida para o seu próprio refúgio. Salmo 55 e 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor e Ele sustentará. Nunca permitirá que o justo seja abalado. Não use comida para um prazer, como refúgio. E a comida ela tem um prazer. Principalmente o nível de açúcar que você vai ingerindo. Um chocolate. Você já percebeu que toda vez que você come uma comida boa, salgada, dá vontade de comer doce? Dá vontade, irmão. Estou com uma rapadura que os irmãos trouxeram lá em casa, ela era desse tamanho, já está assim, tinha umas 4, só tem uma agora. E é batata, toda vez, se comer uma comida salgada, preciso comer um doce. E o pior é que o inimigo não satisfaz você com um doce. Você come quero outro doce, parece que é um drogado da comida, né? A gente fala muito dos outros drogados, mas em certo equilíbrio, nós somos iguais a ele. Comida, doce. Te calma, irmão. Não consegue dizer não aos excessos. Provérbios 25 e 28. Como cidade derrubada, assim são os muros. Assim um homem que não tem domínio próprio. Vive para alimentar a carne e não o espírito. Romanos 8 e 13. Porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo espírito, mortificareis o corpo e vivereis. A gula, ela afeta o teu relacionamento com Deus, ela rouba a sensibilidade espiritual. Olha só, o apetite fala mais alto do que o espírito, gera escravidão ao prazer, perde o domínio próprio. A gula gera a escravidão ao prazer. Deus vira opção e o conforto vira prioridade. Olha só, na gula, no pecado da gula, Deus vira uma opção e o teu conforto vira prioridade. Como que talvez seja isso? O jejum se torna impossível e a carne se torna forte. Como é que eu mortifico a minha carne? Uma das ferramentas é através do jejum. E hoje inventaram uma moda, no meu tempo de crente, lá em 1800 e alguma coisa, jejum era só do quê? Comida. Hoje não. Hoje vamos fazer um jejum. Eu vou abrir mão do celular. Aí você não vê celular, mas ó...
Ah, vou abrir mão, não vou ouvir música do mundo. Não ouvo música, mas só na Coca-Cola. Ah, não vou fazer isso, mas a comida, lembra que quando Jesus saía para orar, uma ferramenta dele sempre foi o jejum. Oramos por milagre, mas não conseguimos dizer não a um prato. Olha que forte isso. A gente ora por milagre, mas não tem força para dizer não para um prato. E principalmente se for um prato mineiro. E que se há uma fraqueza nesse mundo, é as comidas mineiras. Como vencer a gula e o pecado dessa estimação do apetite? Submeter o teu corpo à direção espiritual. 1 Coríntios capítulo 9, 27. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha ficar reprovado. Antes eu subjugo o meu corpo. O que é subjugar? Teu corpo não está sob o teu domínio, é você que domina ele. Segundo, trocar o excesso de carne pela plenitude do espírito, da carne, da nossa carne natural, do homem natural. Efésios capítulo 5, 18. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Então, uma da maneira de eu trocar esses excessos, se encha do Espírito Santo, irmão. Se encha do Espírito Santo para ele te dar autocontrole, domínio próprio. Terceiro, exercitar o domínio próprio, que está lá em Gálatas capítulo 5, 22 e 23. Jejuar para reorganizar o governo da alma. Se você não tem o hábito de jejuar, faça isso. Os próprios doutores, estudiosos, dizem que o jejum faz bem para o teu corpo. Estava vendo esse dia uma entrevista do médico dizendo que quando você chega no jejum, mais ou menos, sem comer aí, 1 dia, 2 dias, as células, aquelas células que já estão morrendo, já são eliminadas, gerando outro tipo de células, fazendo bem para o teu corpo. Então jejua. Com jejum você vai colocando em prática aquilo, e é engraçado, começou a jejuar, aí que o povo te convida para almoçar. Mateus capítulo 6, 16 e 18, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como hipócritas, teu pai que vê em secreto te recompensará. O que ele está querendo dizer aqui? Quando você for jejuar, não adianta eu chegar, irmão, estou de jejum por vocês. Cara, já foi. Já foi. Não adianta chegar aqui, pastor, eu estou com a cara triste, orando por vocês, irmão. Estou morrendo de fome orando por vocês. Não, já não vale o jejum. Para refletir um pouquinho, o diabo não precisa tirar a sua Bíblia, basta dominar o seu apetite. Olha como é sério. Basta dominar o teu apetite. Então vai analisando aí, como é que está o seu apetite, desenfreado ou não? E Deus não quer tirar a sua fome, Ele quer ser o seu alimento. O pecado de estimação começa quando algo que deveria te servir, começa a te governar. Pecado de estimação é quando ele sai do ponto que é para te servir e ele começa a governar você. E indo para o final. Ira. O que é ira? Raiva, ódio, sentimento. Efésios 4, 26. Irai-vos e não pequeis. Tiago capítulo 1, versículo 20. A ira do homem não produz a justiça de Deus. Guardar rancor, a pessoa que estoura fácil qualquer coisa dá uma resposta atravessada, não conversa com a pessoa, o silêncio punitivo, tudo isso está dentro do pecado da ira. A gente pensa que a ira é só ficar nervoso, exaltado, também é, mas está dentro de você guardar rancor. Aquela pessoa que fica, ela não briga, mas ela não conversa com a outra, dá um silêncio nela ali. O silêncio punitivo é ira. Então tome cuidado com isso. Você que tem o teu temperamento muito alto, e esse aqui é o tipo de pecado que as pessoas sempre falam assim, ah não, eu nasci assim, meu pai era assim, minha mãe era assim, nervosa. Você está em pecado, você está pecando. Você está pecando e às vezes fazendo os outros pecarem. Como que isso afeta a Deus? Marcos capítulo 11, versículo 25. Bloqueia perdão em oração. E quando estiveres orando, perdoai. Se tens alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que estás no céu vos perdoe as vossas ofensas. Então deixa aí, olha só. Quando você tem alguma coisa com alguém e você não foi retratar com esse alguém, a tua oração não é aceita, irmão.
Então tem muitas pessoas que estão vivendo em pecado dentro das nossas comunidades religiosas por acharem que é o jeito dela. E pelo amor de Deus, e aqui vai uma coisa, sabe aquelas pessoas que falam, que pensam? Não, para de ser assim, você é desagradável. O teu jeito de falar o que pensa está machucando pessoas e você não sabe. Sabe, chega na casa dos outros, faz comentários que não tem nada a ver. Para com isso, irmão. Seja uma pessoa agradável. Tem pessoas que, e aí isso não tem idade não, pode ser jovenzinho, pode ser velho, pode ser velhona. Chegou, não, eu sou assim mesmo despachada, você é sem educação e está fazendo os outros pecar e está pecando. Fica quietinha. Para de fazer comentários bobos. Às vezes você não tem liberdade com a pessoa fazendo comentários. Soltando as brincadeiras. Sabe o que é pior? As brincadeirinhas. Ai, fez porque ninguém é teu amigo. Você vai brincar com a tua amiga que é só teu amigo? Agora não é todo mundo que está no ambiente e aqui já fica para a igreja. Aqui você vai fazer uma visita de igreja. Irmão, visita de igreja tem que ter temperamento de cristão. Se for visita de amigo, você faz o que você quiser. Fala besteira, fala o que você quiser. Agora, visita com igreja, representando a igreja, você tem que ter reverência de Deus. Chega lá, todo despachando, falando um monte de coisa. Não, eu sou assim mesmo, e todo mundo fica rindo. É o jeito dela, vai te converter. Você está em pecado. Ira. Trazendo separação entre as pessoas. Por que isso afeta a Deus? Vamos lá. 1 João capítulo 3, versículo 15. Todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Então toda vez que você proporciona um tipo de inquietação na vida de alguém por um comentário teu, e isso carrega um ódio, ou dentro de inveja, ou não sabendo o teu lugar, ou não tendo domínio próprio, você é homicida. O que é homicida? É assassino, irmão. Então pessoas assassinas dentro da igreja, matando os outros por conversa, matando as pessoas por palavra, se escondendo esses tipos de pecado domesticável, você se esconde naquilo que você é. Ah, eu sou desse jeito. Você precisa se converter em Jesus Cristo. Você precisa deixar o fruto do Espírito se manifestar em você. O teu jeito, não, mas eu nasci assim, eu morri assim, vai morrer desse jeito e vai para o inferno assim. O Espírito Santo, a gente já conversou aqui, o que domina o homem? Fruto do Espírito. Se você não tem o fruto do Espírito, te falta tudo. Mateus capítulo 6 e 15, se não perdoares aos homens, nem o vosso Pai vos será perdoado. E indo para o final, preguiça. As mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem riquezas. Provérbios 10 e 4. O preguiçoso deseja e nada alcança. Provérbios capítulo 3 e 4. Tem aquele homem que é preguiçoso mesmo, é preguiçoso. Aí eu não estou falando de preguiça, você está sem vontade de fazer alguma coisa e deitar. Não, é preguiça em tudo. Com as coisas de Deus, para orar, para tudo. Tudo, a preguiça ela é seletiva. Entendeu? Preguiça é seletiva. Eu acho interessante isso. A pessoa, ela tem preguiça porque ela trabalhou bastante e não dá para vir na igreja, porque ela trabalhou bastante. Mas para bater perna, para estar nas festas, estar comendo carne e pecando na gula, ela está boa. Eu respeito as pessoas quando ela tem assim, ó, ela tem uma proporção. Não fui aqui, não vou aqui. Agora, dá desculpa, não, trabalhei demais, não deu para ir. Ué, por que foi lá então? O cansaço não é o mesmo? E lá ainda você está pecando, comendo mais do que pode, bebendo, enchendo a cara. E aqui você está ouvindo a palavra. Mas estou cansado, preguiçoso, resiliente, é pecado. E por que afasta Deus? Mateus 6 e 33. Nunca tem tempo para Deus, nem para os outros. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós falamos sobre o reino de Deus no domingo passado. Procrastina a vida espiritual. Hebreus 13 e 15. Hoje, se ouvirdes a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Já deu 10 minutos que eu pedi. Nossa, tinha uma parte muito boa aqui. Ó, quem quiser ir embora, pode ir embora, tá? Você está liberado. Mas essa eu preciso falar. Reclamação, e essa é a última. Pecado de estimação. Filipenses 2 e 14. Fazei tudo sem murmuração. Por que a reclamação afeta a Deus, irmão? 1 Coríntios 10 e 10. Nem murmureis, com alguns murmuram e perecem. Se você só tem a reclamar das coisas, você está em pecado. Tem gente que tem o hábito de reclamar.
E principalmente, eu vou dar falar aqui para vocês aqui de igreja. Qualquer coisa, se a igreja faz alguma coisa, tem alguém que reclama. E vai fazer alguma coisa e reclama. É pecado. O povo de Israel perdeu o direcionamento da terra prometida por reclamar, murmurar. Tem gente que tem o hábito de reclamar. Qualquer coisa, vai comer uma comida, não, está faltando um salzinho. Está chovendo, não precisava chover. Tem um hábito de reclamar. Qualquer coisa reclama. Marido está feliz, o que você quer? Marido está triste, o que você fez? Só reclama, só reclama, só reclama. Na prática, reclama mais que ora. Em tudo apresentai a Deus as vossas petições. Filipenses 4:6. Vê o que falta e não o que Deus já fez. Os reclamudos da vida, ele só vê o que falta, mas nunca olha o que Deus já fez na vida dele, irmão. Sempre diante de uma... O reclamão é a mesma coisa. Ele passa por um problema hoje, a cara dele já muda. O que foi, irmão? Rapaz, mas você lembra que ontem Deus cuidou de você, menina? Você lembra? Aí eu lembro, mas hoje só reclama. Vai trabalhar, reclama do patrão. Pegou um negócio, vai reclamar aqui. Vai no mercado comprar e fica reclamando. Irmão, se afasta desse povo que reclama. Quer viver bem? Afasta de quem só vive reclamando. Afasta, isso é pecado. Para de reclamar, rapaz. Seja uma pessoa diante de Deus. Deus tem cuidado de você. Todo mundo tem problema, mas vive reclamando, vive reclamando. Para em nome de Jesus. Se a gente for reclamar aqui, vamos abrir o testemunho aqui. 5 minutos para reclamar. Tem alguma coisa, Paulo? Não tem. Tem alguma coisa, Duda? Não, você não, que adolescente não tem problema. Se for abrir aqui a mensagem, 10 minutos aqui para reclamação, irmão, todo mundo tem aqui uma reclamação. Todo mundo. Vai trabalhar, vou, né, amanhã tem que trabalhar, levantar cedo, 4:30 da manhã, 4 horas da manhã, o pastor não acaba esse culto logo, misericórdia. Meu Deus do céu, e meu Deus, eu vim para a igreja, pastor, já é 9:12, eu nunca termino 9:12, mas está aí reclamando na cabeça dele. Mas se tivesse no baile, ele não estava reclamando, ser feliz. Você vê como não tem proporção divina? Estou aqui, trazendo uma palavra de Deus para você. E eu estou adiantando aqui, porque uma coisa para a tua vida. Mas está reclamando aí no pensamento. Mas se tivesse lá no baile, tivesse lá na festa, irmão, você não estava... Não, tem que acabar cedo que a criança vai dormir. Mentiroso! Que se tivesse na festa, você vai e leva as tuas crianças à meia-noite. Agora, só porque a igreja reclamou, está pecado. E agora para acabar mesmo. Como vencer o pecado da estimação? Exponha o teu pecado e não esconda. Provérbios 28:13. O que encobre suas transgressões nunca prosperará. Pecado escondido que você tem, se você não confessar, você nunca vai se libertar dele. Então entenda uma coisa: Deus não se deixa escarnecer. Pecado escondido você precisa confessar. Vá diante de Deus e fala: Senhor, eu sou isso aqui. Meu pecado é comer demais, a gula tem tomado conta de mim. Senhor, eu estou reclamando demais. Qual que é o teu pecado que se encaixou aqui? Vai diante de Deus e confessa. Confessar e não justificar. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. 1 João capítulo 1:9. Se eu confessar, se não confessar, você continua em pecado. Cortar e não administrar. Se o teu olho te escandalizar, arranque. Mateus 5:29. Você precisa cortar. Você não tem que administrar o teu pecado. Não, eu sou assim por causa disso, eu sou assim por causa... Você está pecando. Corta, para hoje. Em nome de Jesus. Para hoje. Substituir, não apenas parar. Despojai-vos, pois, do velho homem e revesti-vos do novo homem. Efésios capítulo 4, versículo 22. Você precisa substituir esse homem velho e colocar o novo homem, o novo nascido em Deus. Andar no Espírito. Andar no Espírito, assim cumprireis a concupiscência da carne. Não cumprireis. Gálatas 5:16. Mortificar a carne. Se o Espírito mortificardes a obra do corpo, vivereis. E o último, irmão, agora. Resistir ao diabo. Tiago 4:7. Resistir ao diabo. E ele... Vamos ir junto ali? Ficamos de pé. Sujeitai-vos, pois,
a Deus. Vamos ler junto? 1, 2, 3. Sujeitai-vos. Amém? Resista. Agora você sabe se você está ou não criando e adulando um pecado que você está domesticando ao seu lado. Mas Deus é poderoso. Eu quero fazer uma oração. Curva a tua cabeça.